Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 10 do livro de Apocalipse. A profecia desse capítulo se encaixa entre a sexta e a sétima trombeta, ou seja, depois da sexta e antes da sétima trombeta, e apresenta outro quadro da última mensagem de Deus ao mundo antes da segunda vinda de Jesus. Vejamos então o que diz o verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Muitas vezes as mensagens enviadas do céu são simbolizadas por anjo. No Apocalipse isso ocorre 6 vezes. Mas a descrição desse anjo aí é diferente, ela é mais gloriosa do que a dos outros. Diz que o seu rosto é como o sol. No capítulo 1, que nós já estudamos sobre esse anjo, dizia o seguinte, no verso 16: Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Então, nesse estudo que nós já fizemos, do capítulo 1, vimos que essa descrição se refere a Jesus. Então, aqui no capítulo 10, esse anjo também representa a Jesus. Quando Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, o rosto de Jesus brilhava como o sol, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 17, verso 2. Diz assim: E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Como nós já vimos antes, essa palavra anjo quer dizer mensagem ou mensageiro, e nesse caso aí, então, o mensageiro é Jesus. Lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 1, Jesus é chamado de um mensageiro do concerto. E também lá em Gênesis, no capítulo 48, verso 16, ele é chamado de o anjo que me redimiu. O texto diz que o arco-íris brilhava em torno de sua cabeça. Isso se refere ao seu concerto de amor, é uma promessa de proteção. Nós já vimos também esse termo anteriormente. Diz também que ele estava vestido de uma nuvem. A nuvem é um sinal de divindade. Uma nuvem espessa era a forma como Deus se faria ver pelo povo no antigo Israel. Veja o que diz o livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 9. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Também em Salmos, no capítulo 104, verso 3, nós lemos que Deus faz das nuvens o seu carro. Vestido de nuvem também nota pureza, a pureza de Jesus. Vejamos o que diz o verso 2. E tinha na mão o livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Um pé na terra e o outro no mar indica que a mensagem que Jesus está trazendo aí é de âmbito mundial, universal. Jesus tem uma mensagem para todo mundo, a qual seria entendida no tempo do fim. Assim, nesse quadro profético, João nos dá o início de um movimento mundial. O texto diz que Jesus tinha um livrinho aberto na mão. Essa linguagem sugere que o livro não estivera aberto o tempo todo. A mensagem de Jesus abriu o livro para permitir o estudo do seu conteúdo. Mas que livro era esse? A única parte da Bíblia que foi fechada, que foi selada, foi uma porção do livro de Daniel. A ele foi ordenado que fechasse o livro, porque aquelas palavras eram para o tempo do fim, como mencionado no texto de Daniel, no capítulo 12. Lá, nos versos 4, 8, 9 e 10, Daniel também vê um ser que aparece, e esse ser que ele vê é o mesmo que João viu agora aqui no capítulo 10. Então, se essa parte do livro de Daniel foi selada, foi fechada somente até o tempo do fim, é claro que no tempo do fim
essa parte selada seria aberta. O que Daniel viu em visão e não entendia, já na visão de João pode-se entender, porque o livro não estava mais selado, ele estava aberto. As profecias no livro de Daniel devem ser estudadas, como nós já dissemos anteriormente, juntamente com o livro de Apocalipse. Satanás tem levado muitos a crerem que as porções proféticas dos escritos de Daniel e de João não podem ser compreendidas, mas a profecia é clara de que bênção especial vai acompanhar o estudo dessas profecias. Foi dito para Daniel, então, que os sábios entenderiam suas visões quando o livro fosse aberto no tempo do fim, como escrito nos versos 9 e 10 de Daniel 12. Mas que texto é esse? E quando seria o tempo do fim? Vamos ver o texto que Daniel, então, não entendeu, no capítulo 8, verso 14. Diz o seguinte: Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Quando Deus diz tarde e manhã, ele se refere a um dia completo, um dia de 24 horas, a parte escura e a parte clara. Veja alguns exemplos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 5, também no verso 8, 13 e outros textos mais. Veja lá. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Chamou Deus o firmamento céu, e foi tarde e manhã o dia segundo. E foi tarde e manhã o dia terceiro. E assim sucessivamente. Então, a cada dia ele chamava de tarde e manhã, ou seja, a parte escura e a parte clara. Portanto, 2300 tardes e manhãs são a mesma coisa que dizer 2300 dias. Mas, como nós já estudamos antes, um dia profético representa um ano. Cada dia representa um ano. Então, 2300 dias, na verdade, são 2300 anos. A purificação do santuário terrestre era um símbolo do juízo divino e da restauração da verdade que havia sido lançada por terra pelo anticristo. É óbvio que o santuário do texto aí, que deveria ser purificado, não era o terrestre, e sim o celestial. Por quê? Porque a visão a respeito da purificação do santuário foi dada a Daniel no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, isso é, no ano 538 antes de Cristo, e a cidade de Jerusalém e o santuário foram destruídos no ano 70 depois de Cristo por Tiro, que foi um general romano, e o santuário não foi mais reconstruído. Inclusive, nesta profecia dos 2300 anos, dentro desse período, Deus revelou que haveria vários acontecimentos. Veja lá no capítulo 9 de Daniel, no verso 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas aí mencionadas são a primeira parte desses 2300 anos e predizem acontecimentos que ocorreriam. Então vamos calcular quantos anos representam 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, certo? 70 semanas tem 490 dias. Como em profecia um dia representa um ano, 490 dias representam então 490 anos. Esse foi o tempo que Deus ofereceu para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados. Escolhida de Deus, se eles não se arrependessem. Mas quando é que nós vamos começar a contar esses 2300 anos, esses 490 anos aí também? Veja no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então, essa contagem deveria começar na saída da ordem para a restauração e edificação de Jerusalém. No capítulo 7 de Esdras,
nós podemos ver que esse decreto ocorreu no ano 457 antes de Cristo. Gostaria aqui de fazer uma observação. Se você não conhece o assunto do santuário e dessas 2.300 tardes e manhãs, eu sugiro que você primeiro assista os estudos que eu vou colocar o link aqui abaixo do santuário e também das 2.300 tardes e manhãs, para que você compreenda melhor esse capítulo 10 de Apocalipse, ok? Assim, depois que você assistir esses estudos, estiver entendendo bem, aí sim você começa a estudar esse capítulo 10, porque ele precisa desses conceitos aí para poder entender melhor, ok? Mas voltando então